Opa pessoal, capítulo 6 de Sonic The Hedgehog da IDW. Como eu havia dito, eu não ia parar minha série de Sonic só por causa daquele último vídeo que eu mandei. E assim vai sendo, a cada 5 vídeos eu vou lançar um diferente, sei lá, só para descontrair um pouco. Mas voltando, espero que gostem e vamos lá. E a história começa de onde o capítulo anterior terminou, com Shadow e Rouge aparecendo. Por isso rapidamente tenta dizer que aquilo não era o que parecia. O que é questionado pelo morcego mais 18. Dança, gatinho, dança! Sobre ele ter mencionado a reconstrução da Eggman Land. E enquanto o Sonic tentava explicar a situação, o Shadow liga o modo e continua em direção ao Cabeça de Ovo. Até que o Azulão corre rapidamente até eles, ficando entre os mesmos. E o mesmo diz que aquele não era o Eggman, o que é reforçado pelo mesmo que estava escondido atrás do ouriço, dizendo que era somente um Hellis carpinteiro. O Azulão sussurra para o Shadow que ele havia perdido as memórias e que ele e as 3 espinhas demais o acharam. Mas o mesmo corta o ouriço, dizendo que perder a memória não deixava a pessoa menos perigosa. E aqui é discutível, já que perder as memórias, o sujeito também esquece as motivações que o levavam a ser perigoso. Porém, não retira as capacidades do ser, como o Cabeça de Ovo, que mesmo não se recordando de sua vida maligna, ainda conserva sua inteligência. E nesse caso, o indivíduo pode não ser perigoso por suas ações, mas sim por conta que é destrutivo naturalmente, o que significa que mesmo fazendo uma coisa boa, vai gerar uma ação ruim. E conhecendo quão patéticos são as ações do Doutor, é certeza que algo irá passar em breve. Voltando, Sonic tenta se distanciar junto do Shadow do Doutor, mas o mesmo não desiste, o que acaba levando a uma corrida em torno do vilão, com o Shadow tentando pegar o mesmo e o Smurfs colocando na frente do mesmo. E isso acaba levando a uma briga entre eles, que se prolonga para longe. E em meio a tudo isso, o Cabeça de Ovo fala que não deveria ter se levantado da cama hoje. Os Chaotis que estavam vendo tudo aquilo resolvem ajudar o Sonic, porém logo percebem que não seria possível. E logo a atenção do Calango se volta para a morcega, dizendo que tudo aquilo era culpa dela, o que ela responde com deboche. Só que aí que entra uma verdade interessante, porque ela fala que o Shadow já estava vindo para lá e quem se metesse na frente iria acabar se machucando. Em seguida, ela pergunta se eles não acham muito conveniente terem recebido aquela mensagem anônima um pouco antes do Shadow chegar a respeito da localização do Sr. Tick. Isso deixa os detetives com caras de bobo, pois que perceberam caíram direitinho no truque delas. Bem, pelo menos a grande maioria percebeu. E enquanto isso, Shadow e Sonic disputavam uma corrida, sem motivo aparente. E por estar na vantagem, o ouriço não perde a chance de provocar o outro ouriço. Eventualmente, o Sombra se cansa e começa a partir para a ignorância com seus Spin Dash. E mesmo com isso, o Azulão não desiste de tentar convencer ele de que o brocha mudou, admitindo que ele foi um canalha por anos. Canalha é pouco, esse cara foi um cuzão mesmo, mas que ele agora fazia coisas boas. Como a vez que ele os ajudou a parar a que o que é explodido por um olhar de "é sério isso?", na qual o Sonic tenta se justificar, dizendo que ele ligou a máquina para início de conversa, porém que ele não queria destruir o mundo. O problema é que o Sombra ainda estava no seu modo e parte novamente atrás do Doutor. Mas é que o Sonic usa um argumento bom, na qual ele fala do dia em que a Black Army ou Arma Negra, o exército do Black Doom, atacará a Terra e que o Doutor lutou ao lado deles e que sem eles não teriam vencido. Aí eu tenho que dar o braço a torcer e dar um ponto para o Doutor, mas a respeito disso vou fazer um vídeo em breve falando sobre esse e outros supostos feitos de bondade do Doutor. Voltando, isso faz o Shadow baixar o olhar, reconhecendo a ação do Doutor. Só que por não estar prestando atenção à frente, o Sonic acaba tropeçando em uma raiz dando de cara no chão. Ele se levanta tonto e o Shadow não perde tempo e pressiona o ouriço contra a árvore usando seu braço, perguntando se ele havia esquecido de todas as vezes que ele fez o ouriço sofrer, que tentou destruir ele, como também o mundo, e como que ele poderia perdoar um cara assim, o que é respondido por um meu sorriso do mesmo, falando que ele também tentou detonar ele e o planeta, e perguntando se ele deveria ter eliminado eles dois, e finaliza questionando se o Doutor não merecia uma segunda chance e por que ele merecia. Isso convence o Shadow, que o solta e pergunta qual era o plano dele, e o ouriço responde dizendo que o deixaria no vilarejo ajudando as pessoas, mas que pretendia entender o que era uma Eggmanlândia. Isso acaba armando o Shadow, fazendo ele perceber que o plano do Sonic não era lutar ou vencer ele, mas sim tirar ele do vilarejo. Rapaz, tá todo mundo caindo nos planos um do outro hoje. E antes do Sonic terminar sua explicação, o Shadow acaba se teletransportando para a vila, e o Sonic não perde tempo e já segue atrás dele.
Na vila, os Celtics veem um sombra se aproximando e rapidamente formam uma barreira aos seus corpos, com o Vector dizendo que a velocidade nunca irá superar uma parede. Isso até poderia ser verdade, mas só caso a velocidade em si não pertencesse a um ouriço que quebra a velocidade da luz todo santo dia, e que conta com a habilidade de se teletransportar. Dentro da casa, a Rouge já o esperava junto do seu concerto que estava escondido de trás de uma mesa com barricada. Ela até tenta fazer o mesmo discurso sobre quem mudou, etc, mas o Shadow já corta ela, dizendo que ele já havia discutido com o Sonic, o que ela aceita de boas. E ao chegar perto, ele pega a mesa e joga para longe, exigindo que o Sr. Concerto o leve para ver a Eggman Land. E então que o Sr. Tinker os leva até um celeiro, dizendo que só queria mostrar quando estivesse pronto, mas que poderia abrir uma exceção para eles. E olha que é realmente uma surpresa, não é uma arma mortífera, um parque englobando planetas, não, é simplesmente um mini parque de diversão com as máquinas lá com temas de badniks. E ao verem isso, eles aproveitam para debochar do Shadow. Então o doutor se justifica dizendo que as crianças não têm muita diversão e por conta disso pensou em criar um lugar para se divertirem. Ao perguntar se estava querendo que a Sonic com a calma, e logo se despedem, com a Rouge dizendo que não precisavam dividir, que eles podiam ficar com o crédito, que eles têm dificuldade em agradecer por conta do estoque da Morcego mais 18. E antes de se despedir, o Sonic troca umas ideias com o velho. O velho pergunta de onde ele havia tirado o nome, ao qual o velho responde dizendo que veio do nada, uma ideia, um nome bobo na qual as crianças gostariam. E ao ver aquilo, o Sonic pensa que aquilo é realmente inofensivo, que as memórias dele estavam voltando, mas o medo deixa de lado e ambos se despedem. Com o Sonic garantindo ao Sr. Tinker que voltaria para ver a Eggman Land quando estivesse pronta. E por fim o cenário muda para a figura na casa do Doutor, que ordena a mobilização das forças. E aí a figura se revela sendo o próprio Doutor, dizendo que encontraria a Armada Egg, que é a segunda fase do plano e o ensinamento desse capítulo, e a identidade da figura está se passando do Doutor, acaba se mostrando sendo o próprio Doutor. Só que aqui que a gente não sabe direito quem é, pois até agora nós não vemos nenhum camaleão, alguém com habilidade de transformação. Que por ironia nem conta o Spill, que ele tem a habilidade de se camuflar e não de mudar de forma, então fica pra espera pra gente saber quem é. Fica esse mistério pra próxima, espero que tenham gostado. E até mais pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem e até mais.